Sabe quando você vê um vídeo ou lê um livro e gosta tanto que sente um desejo profundo de que todo mundo veja também? Pois é, isso aconteceu comigo essa semana. Eu assisti a um workshop de umas 3 horas de duração do Dr. Marshall Rosenberg sobre um conceito que ele ajudou a popularizar, o da comunicação não violenta. Eu fiquei hipnotizada e quando eu terminei, foi como se tudo fizesse sentido, de uma hora para outra. Tudo o que eu sempre acreditei, instintivamente, no que se refere à comunicação, mas não sabia expressar ou organizar na minha cabeça, ou praticar, ele organizou, explicou e deu exemplos de como usar no dia a dia. E eu decidi trazer isso para vocês. Tomei a liberdade de fazer uma tradução livre dos primeiros minutos desse workshop, que foi ministrado em São Francisco, na Califórnia, no ano de 2000. O vídeo está disponível para quem quiser assistir na íntegra em inglês. Eu deixei aqui embaixo para você o link. Eu decidi traduzir o trabalho do Dr. Marshall ao invés de dar a minha leitura do que eu aprendi, porque ele colocou de uma forma tão didática, tão clara, que eu não me atrevi a mudá-la. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Ative o sininho, que toda semana nós preparamos novos vídeos para você se sentir cada dia mais confiante e bem preparada para trabalhar em inglês com crianças de 3 a 7 anos de idade, os Very Young Learners. O professor Dr. Marshall Rosenberg foi um psicólogo especializado em psicologia social que criou, nos anos 60, um centro para a resolução de conflitos e que ficou mundialmente famoso com o livro Nonviolent Communication, publicado em 1999. O livro foi traduzido para 35 idiomas. Ele trabalhou como peacemaker pelo mundo e treinou milhares de instrutores de comunicação não violenta até o seu falecimento em 2005. Na primeira parte desse workshop, ele nos conta o propósito da comunicação não violenta e como não deveríamos expressar observações e sentimentos. Ele começa assim: o propósito da comunicação não violenta é nos ajudar a fazer algo que já sabemos fazer. E por que a gente precisa aprender algo que já sabe? Porque às vezes a gente se esquece. A gente se esquece porque nós fomos educados para esquecer. O propósito da comunicação não violenta é nos ajudar a nos reconectar com o outro, de forma que o cuidado, a entrega natural seja possível. Que possamos usufruir do prazer que servir ao outro nos proporciona. O Dr. Marshall, então, canta uma música para mostrar o que seria essa entrega natural que ele chama de natural giving. Eu vou ler em inglês aqui para vocês, mas eu deixei uma tradução abaixo do vídeo. I never feel more given to than when you take from me. When you understand the joy I feel caring for you. And you know my giving isn't done to put you in my debt, but because I want to live the love I feel for you. To receive with grace may be the greatest giving. There is no way that I can separate the two. When you give to me, I give you my receiving. And when you take from me, I feel so giving too. Todos nós temos isso em nós. Nós sabemos como fazê-lo, como sermos generosos, compassivos. E a ideia é ser assim em todas as nossas relações, mas é muito fácil perder essa conexão. Aí, ao invés de curtir esse nível de entrega natural que é possível a todo momento e em todo contato, apesar da preciosidade disso, a gente se esquece. E aí, ao invés de jogar o jogo do qual fala essa música, que Marshall chama do jogo de fazer a vida maravilhosa pra gente, o jogo mais incrível que pode existir, ao invés disso, a maior parte do tempo, a gente joga outro jogo, chamado Quem Tá Certo. Já jogou esse jogo? É um jogo onde todo mundo perde. E é incrível, porque o jogo da música é super enriquecedor, é possível de ser jogado o tempo todo, e ainda assim, a maior parte da nossa vida, a gente acaba jogando Quem Tá Certo. O jogo Quem Tá Certo envolve as duas coisas mais tortuosas e injustas que os seres humanos já inventaram. Uma delas é punição. Porque veja bem, se você está errado no jogo do Quem Tá Certo, você merece sofrer. Você consegue imaginar
Um conceito mais diabólico para educar pessoas do que esse? Então, se você ainda não parou de usar punição, talvez depois de ouvir o que vem por aí, você se abstenha. Sem mais punições. Não faça mais isso na sua família, nem com criminosos. Isso só faz as coisas mais violentas. Vamos encontrar outras formas de lidar com outras nações ao invés de puni-las. Chega de punições. E sem mais prêmios. Isso é o mesmo jogo. Prêmios são parte do jogo quem está certo. Se você está certo, você é premiado. Se está errado, é punido. Chega disso. Já criou violência demais nesse planeta. Chega de chantagem emocional, induzir a culpa no outro. Chega de envergonhar o outro. Chega de conceitos de tem que fazer, de obrigação. Basta fazer o que a música fala. Entrega natural. Doação espontânea. Mas então, como foi que a gente saiu tanto do trilho? Reprimiu o que seria natural em nós, essa capacidade que os grandes ícones espirituais, Jesus Cristo, Buda, Gandhi, Dalai Lama demonstravam. Quando foi que nós começamos a achar que o jogo a ser jogado deveria ser quem está certo e não o da entrega natural? O autor então diz que nós saímos do trilho há uns 5.000 anos atrás, porque alguns de nós começou a ter uns pensamentos soltos, desconectados de que os seres humanos são naturalmente maus, ruins na essência. Já nascem maus. Se os seres humanos já nascem maus, para corrigi-los seria preciso penitência, para corrigir o mal nas pessoas. Começaram a acreditar que o ideal seria fazer com que elas, as pessoas, odiassem a elas mesmas pelo que estavam fazendo. Fizeram isso por razões políticas, razões religiosas, e a partir daí desenvolveu-se uma linguagem que o autor chama de linguagem do chacal. Uma linguagem que tira a nossa alegria de viver, nos desconecta com a nossa essência e que facilita muito ser violento. Inclusive, Marshall menciona o teólogo Walter Wink, mais de uma vez, que diz que culturas de dominância, quando se quer dominar uma grande massa de pessoas, um dos pilares dessas culturas de dominância é tornar a violência prazerosa, agradável. E veja só, ele continua, nós fizemos um excelente trabalho nesse aspecto, tornando violência prazeroso na nossa cultura. 2 horas por noite, das 7 às 9, quando as crianças estão assistindo televisão, em 75% dos programas, eles assistem o herói matar alguém ou bater em alguém, normalmente no ápice do programa. Então você vê que nós fomos educados por muito tempo para tornar a violência prazeroso. Então, mesmo que o que foi colocado naquela música se aproxime muito mais da nossa natureza real, o prazer da entrega natural, nós fomos educados de forma que a gente pode ser violento até mesmo com as nossas crianças. Então, que linguagem é essa do chacal? Essa é uma linguagem de julgamentos moralistas. Você pensa em termos de quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim. Mas e como funciona o processo educativo nessa linguagem do chacal? Como incitar mudança quando usamos a linguagem do chacal? Nessa parte do workshop, Marshall usa fantoches, tá? De um chacal, uma espécie de lobo, e de um filhote de chacal, representando um diálogo entre pai e filho. Isso é um pai ou uma mãe ensinando, na linguagem do chacal, uma das palavras mais importantes nessa linguagem, que é desculpa. Pede desculpa agora! Desculpa! Não! Você não está pedindo de verdade. Eu posso ver. Pede desculpa direito. Desculpa. Agora sim, eu te desculpo. Você pode imaginar um jogo como esse? Você já imaginou um pai ou uma mãe tratando uma criança dessa forma na sua própria família? Se é assim em casa, imagina como seria com pessoas de outro país, quando esses estrangeiros se comportam de forma indesejada. Então, claramente, com esse pensamento, você vai ter violência em toda parte. Em culturas que não têm esse pensamento, você não vê violência. Foi assim que saímos do trilho. Apesar de podermos estar jogando um jogo que faz a vida maravilhosa a todo momento, nós temos sido educados por um bom tempo para jogar um outro jogo, o jogo do quem está certo. E quais são as regras do jogo quem está certo?
Uma delas é sempre fazer julgamentos moralistas e pensar o mundo apenas em termos de certo e errado, bom e ruim, normal e anormal. Aqui o professor Marshall conta que ele é um expert em vários dialetos de chacal, porque ele cresceu em uma área de Detroit onde as pessoas falam assim. Aí ele dá um exemplo. No passado, no trânsito, quando alguém fazia algo que ele não gostava e ele quisesse educar essa pessoa, ele normalmente abria a janela e gritava: "Oh, você é idiota!" Supostamente a pessoa deveria o quê? Se sentir motivada a rever os seus atos, abaixar o vidro e dizer algo do tipo: "Realmente, senhor, eu fiz errado, vou rever minha forma de dirigir. Obrigada." Claro que não funcionava. Era uma forma de instigar mudança que não funcionava para ele, mesmo ele tendo tentado muitas vezes, ele disse. Aí ele foi para a universidade e tirou um doutorado em chacal. Agora, mais culto, quando alguém fechava ele no trânsito, ele abria o vidro e gritava: "Você é um psicopata?" Ainda assim não funcionava. Mas a linguagem do chacal tem outra característica, além dos julgamentos moralistas. Tem uma outra parte dessa língua que ele chama de Armsprache. Perdão, não sei pronunciar perfeitamente, é uma palavra em alemão. Arm é alemão para escritório e Sprach é língua, língua burocrática. É uma forma de falar negando a responsabilidade por suas ações. Marshall chama essa característica da linguagem do chacal de Armsprache porque essa palavra foi usada pelo nazista Adolf Eichmann quando ele foi interrogado sobre crimes de guerra em Jerusalém. Perguntaram para ele: foi difícil enviar dezenas de milhares de pessoas para serem executadas? E ele respondeu com tranquilidade: para ser sincero, foi fácil. A nossa linguagem, entre oficiais, nos permitia dizer qualquer coisa de forma que aquilo não parecesse decisão nossa. Ordens superiores, regras da casa. Eu tive que fazer. Eu não posso fazer de outra forma. Quando você fala assim, você não se sente tão mal de fazer o que for. Muito perigosa essa linguagem, muito perigosa. Mas qual é a alternativa à linguagem do chacal? Como jogar o jogo da entrega natural? O que seria a linguagem da girafa? Pois bem, esses foram os primeiros 12 minutos desse workshop inspirador do Dr. Marshall Rosenberg, o criador do termo e do treinamento para comunicação não violenta. Então, no próximo vídeo, na parte 2, eu vou continuar e contar para vocês como ele nos ensina a parar de sofrer e causar sofrimento jogando o jogo do quem tá certo. E a como jogar o jogo maravilhoso da entrega natural usando a linguagem da girafa. Muito obrigada pela atenção, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo.